Bom dia, pessoal. Bom dia. A paz do Senhor. Vamos lá para o nosso devocional com os Salmos. Você já fez o devocional de hoje? Hoje é o Salmo 22. Nós vamos estar lendo. Antes de ler, vamos fazer uma oração. E antes de ler também, eu queria deixar um recado para o Senhor, amigo. O Salmo 22 é muito lindo. Ele fala, ele foi escrito 2000 anos antes de Cristo, e ele fala de algumas coisas que Cristo sofreu. Então é um salmo messiânico, um salmo de Davi, que Deus revelou a Davi coisas que iriam acontecer futuramente. Então o Salmo 22 é escrito aqui, ó, o Salmo da cruz. Logo no primeiro verso, quando eu li, eu falei, meu Deus, é muito lindo, é muito lindo. Bom dia, Bruna. Paz do Senhor. Tá bom, amiga. Tá bom. Amém. Vamos lá, gente. Atrasei um pouco quanto o bebê. Parece que ontem eu já tava até sabendo que hoje aconteceu alguma coisa, né? Quando a gente tem menino, quem tem menino sabe que não é do jeito que a gente quer, né? Eles são muito imprevisíveis. Então hoje, por isso que eu atrasei muito. Mas tá de manhã ainda, então tá de pé, amém? Então vamos lá. Vamos orar um pouco antes de ler. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, mais um dia aqui ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra. Que seja da vontade do Senhor, Deus, que essa palavra seja diretamente ao nosso coração, que nós venhamos entender e compreender o que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Então vamos lá. Salmo da cruz. Você viu? Tá mesmo. Eu nem reparei. É as mesmas cores que eu gosto, né? Laranja, verde. Tá mesmo. Obrigada, amiga. Salmo da cruz. 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Esse primeiro, ó. Porque está tão distante de salvar-me e tão longe dos meus gritos de aflição? Então isso aqui, Jesus falou na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, foi a frase que Jesus falou na cruz, quando ele estava sendo, depois de ser crucificado. E Davi escreveu isso 2000 anos antes. Então foi algo profético, né, que fala os salmos messiânicos, os salmos onde Davi revela coisas futuras. Deus revela para Davi e ele escreve sobre coisas vindouras. Então essa primeira frase aqui Jesus também falou na cruz. E 2, Deus meu, eu clamo de dia, mas não me responde, durante a noite e não recebo descanso. Então aqui também uma aflição que Jesus teve antes da crucificação. Minha amiga tá falando aqui, ó, gente, tem uma música que chama Cruz Maravilhosa. Choro toda vez que escuto ela. Amo essa frase. Eu tava escutando ela aqui agora, você acredita que eu tava meditando, né, antes de entrar na live, e aí eu lembrei dessa música que fala essa frase, né? Eu coloquei também para me continuar meditando aqui, tava escutando ela agora. Muito bonita, gente, que puder escutar, chama Cruz mesmo, a música. Ela é linda e fala também dessa frase, do que aconteceu com Jesus. Ela é muito bonita. Eu gosto também muito dessa música. E aí, 3. Tu, contudo, és santo, és rei, és louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tiveram fé em ti, e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou um verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando. Lançaram insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele te livre. Salve-o, se é que lhe quer bem. Então aqui foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi ridicularizado, né? Foi tratado como um verme, foi motivo de zombaria, foi humilhado, desprezado. E eles ridicularizaram ele, verdadeiramente.
insulto. Muitos falaram assim: você não é o filho de Deus? Agora salve-se a si mesmo. Então aqui cai por terra um dos aspectos, né, da vida cristã, que às vezes eu vejo muito acontecer, de que cristão não sofre, não passa por sofrimento. O próprio Jesus passou um sofrimento intenso, mesmo sendo filho de Deus, mesmo ele podendo se livrar, porque ele também era Deus. Ele poderia sair fora, ele orou ao Senhor para afastar dele o cálice, mas Deus disse não para ele, Deus disse não, e ele diz: contudo seja feita a tua vontade. Então, ainda que haja algum sofrimento terreno, é isso que Jesus nos ensina, ainda que haja algum sofrimento terreno, é melhor obedecer a Deus, porque Deus é que tem o controle de todas as coisas, Deus é que está acima de tudo, então ele sabe o que é melhor para nós. Por que ele não livrou Jesus? Porque Jesus tinha um propósito a cumprir, né? Livrar a humanidade, salvar a humanidade dos pecados. Então ele não poderia livrar Jesus daquilo. E Jesus, mas ele sentiu na carne. Por que Jesus nos entende? Porque ele veio como homem, ele sabe o quanto a nossa carne é fraca. Ele sabe o quanto que a gente sente dor, angústia, sofrimento, principalmente no tempo de aflição, no tempo que as lutas aumentam. Jesus entende o nosso coração. Então, quem melhor para sondar o nosso coração, para a gente ser amigo, para a gente buscar do que Jesus? Porque ele veio como homem, ele sabe as nossas limitações, ele passou por um momento assim incomparável, né, gente? O que Jesus passou pelo que a gente passa aqui na terra. Mas ele entende também o que a gente passa como homem, porque ele foi homem, 100% homem, 100% Deus. Então, ele entende os nossos sofrimentos, nossas angústias, e aqui fala sobre isso, sobre esse abandono que a gente sente. Quando está passando um momento de luta, a gente acha que Deus nos abandonou, quando na verdade, muitas das vezes, ele está moldando o nosso coração. Se a gente não consegue mudar a situação de luta, de desespero, de angústia, nós precisamos começar a olhar por outro ângulo, buscar no Senhor: Deus, por que eu estou passando por isso? Para quê? Né? Aí quando o Senhor nos responde, às vezes é para mudar o nosso coração. Quando a situação não muda, é para mudar a gente, mudar o nosso coração. Amém? E aí no 9, apesar de tudo, foste tu quem me tirasse do ventre e me preservaste junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Então, Deus nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. E aqui ele falou também de Jesus, porque ele preservou Jesus até quando ele foi revelado. Então Deus faz isso conosco também, ele nos preserva. Quem confia em Deus, quem tem a confiança no Senhor, é preservado. 11. Não fique longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Sabe aquela situação que a gente às vezes pode até falar com o outro, mas não tem como a pessoa te ajudar, porque ela não está sentindo a angústia que está no seu coração, ela não está sentindo medo, ela não sente. Eu gosto muito de falar isso. Por mais que a gente se abra com outra pessoa, a pessoa não tem acesso ao nosso coração. Mas Jesus sente. Jesus sabe o que está dentro. Sabe, às vezes, quando a gente sente coisas que nem a gente mesmo sabe o que é. Porque Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu. Ele que nos enviou. Então, às vezes, há momentos na nossa vida que a gente nem sabe por que estamos tristes, nem sabe por que estamos angustiados, mas Deus sabe. Então, a melhor pessoa para a gente buscar é Jesus, é Deus, porque aí ele vem nos confortar. Mais pra frente vai falar sobre isso, quer ver? Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Baçã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água, choro, né? E meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Então, muito sofrimento, né? Chorar muito, sentir os ossos, né, tremendo, o coração derretido. Muito sofrimento foi o que Jesus passou. Meu vigor secou-me como um caco de barro. Perdeu o sentido, né, da vida. A minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocasses no pó, à beira da morte.
16. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Olha como fala claramente de Jesus. É muito lindo. 2000 anos antes, um salmo falando sobre Jesus. Transpassaram a minha mão, né? Foi furada as mãos e os pés de Jesus foram cravados. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Então, foi o que Jesus passou ali na cruz. Porque a pessoa crucificada era vista como um bandido, com desprezo, e Jesus mesmo sem pecado algum, as pessoas o desprezavam, achavam que ele tinha caluniado o Senhor, e aí, depois de crucificado, houve um desprezo. Não sei se você sabe, mas quando crucificada a pessoa naquela época, as pessoas passavam, olhavam, cuspia, né? Um certo desprezo. Depois de crucificado, depois que a pessoa era crucificada naquela época, eles deixavam o corpo lá para ser comido pelos cães. Então é um verdadeiro assim, desprezo mesmo. Além de ser crucificado, que é uma morte muito sofrida, depois era deixado para os cães comer. Mas como havia uma palavra sobre a vida de Jesus, houve uma pessoa chamada José de Arimateia, que ele pagou pelo corpo de Jesus. Então Jesus não sofreu esse dano, nenhum osso dele foi quebrado e ele não foi comido pelos cães, porque havia uma palavra de Deus sobre ele, porque ele confiava no Senhor. E então o corpo dele foi preservado, foi colocado numa tumba, né? E aí depois disso ele ressuscitou, mas ele não foi comido pelos cães. Era um costume daquela época, mas com Jesus não aconteceu, porque havia uma promessa sobre a vida dele. E daí ele também confiava em Deus. Depois desses acontecimentos, ele iria ressuscitar. Vamos lá, 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas suas vestes. Se você ler lá nos evangelhos, quando Jesus é para ser crucificado, os soldados dividiram as roupas dele. Então essa parte fala, lançaram sorte pelas minhas vestes. Então eles pegaram as vestes de Jesus e ficaram brigando quem ia ficar com a veste de Jesus. 19. Tu, porém, ó Senhor, não fique longe, minha força, vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Tá vendo? O 20 fala sobre isso. Livra o meu ser do ataque dos cães. É porque os cachorros comiam mesmo, mas aí o Senhor o livrou. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temais ao Senhor, louvai-o, glorificai. Todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência de todo Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão e ficarão satisfeitos. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que a nossa vida seja longa e próspera. Então o Senhor não fica em silêncio mediante a nossa aflição. Tudo quanto é injustiça será julgada pelo Senhor. Todas as injustiças, todas as maldades serão julgadas pelo Senhor. Ainda que a gente ache que está demorando, tem um tempo para todas as coisas. Então tudo que é injusto no mundo, todas as maldades que a gente vê, o Senhor irá julgar. E aqui, mais na frente fala, todos os confins da terra que se lembrarão, converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Domingo eu estava pensando sobre isso, sobre a volta do Senhor Jesus, onde fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor Jesus é rei. Então, ainda que pessoas não acreditem em Jesus, quando ele voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é rei, só o Senhor é Deus.
Então, no fim dos tempos, ainda que muitos não acreditem, quando Jesus voltar, aqui é isso que está falando, todas as famílias, todo joelho serão dobrados, porque ele é um rei soberano e tem controle sobre todas as coisas. E aí, aqui fala no 29, todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. E é interessante que quem já busca o Senhor, quem já conhece o Senhor, terá o prazer de ajoelhar, porque sabe, esse é o meu Deus. E esse já é um costume nosso de orar, de joelhos. Então, ajoelhar não será um sacrifício para nós, pois nós já temos o costume de ajoelhar em oração ao nosso Deus, porque nós entendemos que Ele é Deus. Mas as pessoas que não acreditam, talvez seja um pouco estranho, né? Ajoelhar e confessar que o Senhor é Deus. Mas vai acontecer isso aí, porque é uma promessa do Senhor. Assim como esse salmo messiânico foi escrito 2000 anos antes e aconteceu na crucificação de Jesus, tudo que está na Bíblia, algumas coisas já aconteceram, mas também vai acontecer, vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ela se cumpre. As profecias que o Senhor diz, todas elas se cumprem, bem? E aí fala, todos os ricos poderosos da terra se fartarão e adorarão, haverão de ajoelhar-se diante de Deus, todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar sua própria vida. Sua descendência ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E um povo, aí de novo, mais pra frente, um povo que ainda não nasceu, é nós, né? A gente não tinha nascido ainda, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Então, o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor fez céus e a terra, tudo com poder e glória. No 19 a gente leu, né? Os céus declaram, gente, esqueci, vou ler. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Então, o céu declara, quando a gente olha, consegue ver o céu, consegue meditar naquilo que Deus fez. Não dá para você pensar, foi um homem que fez, não. Foi o próprio Deus que fez os céus e a terra. E aí tudo declara a glória dele. E aqui fala sobre o sofrimento. O 22 é um sofrimento que às vezes a gente passa mesmo e não é livre desse sofrimento, mas aí é onde o Senhor nos conforta. Assim como Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus no tempo de aflição dele, que ele queria desistir, que ele falou, afasta de mim esse cálice, o Senhor também envia anjos para nos fortalecer, envia uma palavra de conforto para nos dar vigor, para a gente continuar a nossa caminhada, para a gente não desistir, para a gente perseverar e crer que lá no final nós vamos alcançar tudo que o Senhor falou que alcançaremos. Então, existem dias que são difíceis. Davi também passou por muitas perseguições, foi ele que escreveu esse salmo, passou por muitas perseguições, aflições, porém ele confiava em Deus acima de todas essas coisas. Então, a confiança em Deus é o segredo para uma vida próspera e abundante. Confiar que Deus sabe todas as coisas, até aquilo que a gente acha que é mal, que é difícil. Deus sabe de tudo. Então confie no Senhor, depositem no Senhor, se abra o coração para o Senhor e Ele vai sondar, Ele vai te falar o que está acontecendo, vai te fortalecer, vai te responder. Amém? Então vamos confiar no Senhor, orar por isso. Depois medite de novo, verso por verso, o 22, porque às vezes um devocional aqui é mais rápido e quando você pega para ler mesmo o salmo sozinho, só você e Deus fala, tem algo que salta mais ao seu coração, tem um verso que salta mais ao seu coração e que o Espírito Santo fala mais profundamente. Então, depois medite novamente esse Salmo 22, pede ao Senhor para ministrar o teu coração, tenho certeza que Ele vai falar. Ele é muito rico, esse Salmo, muito bonito mesmo. Fala muitas coisas que iriam acontecer depois. Eu amo esse salmo. O 23, que é amanhã também, é um salmo muito utilizado, nós vamos ler amanhã. Mas, enfim, é isso. Confiar no Senhor de que Ele é justo. Vamos lá. A minha amiga está escrevendo aqui, a Paula. Amei ler o livro de Salmos. É muito bom mesmo, amiga. Eu também amo o livro, eu amo os propósitos
com salmos, nos ensina a orar, nos ensina a confiar em Deus, nos mostra que Davi, sendo rei, passou por sofrimento, Jesus também passou por sofrimento. Então, uma vida sem sofrimento é uma ilusão. Nós devemos confiar em Senhor em todos os ciclos da nossa vida, em todas as etapas. Essa é a diferença de quem passa por aflição sozinho e quem passa confiando em Deus, segurando a mão do Senhor. Amém? Então, é isso que Deus está nos ensinando. Confiar nele, independente da situação. Confiar que Deus está fazendo. Vamos orar então, pedir a Deus, agradecer ao Senhor por isso e que Ele venha nos confortar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, mais um dia na Tua presença. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas ausências, nossas falhas. Às vezes a gente promete, Senhor, e não cumpre, mas nós, Deus, queremos ser cheios do Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por essa ministração. Pai, quanto sofrimento, Deus. E às vezes passamos, sim, por lutas que nem se compara àquilo que Jesus passou na cruz. Mas nós confiamos em Ti, Deus. Confiamos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos fortalece e que esse salmo veio para falar ao nosso coração que nós devemos manter a confiança em Ti, que ainda que passamos por momentos difíceis, nós devemos confiar no Senhor, confiar que o Senhor é soberano, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor que muda a situação, o Senhor que tira prisioneiro para transformar em governador. Só o Senhor, Deus, tem poder de fazer essas coisas. O Senhor que tira um pastor de ovelhas, que foi Davi, e transformou em rei de Israel. Mas ele foi treinado durante muito tempo até se tornar rei. Então, Deus, nós devemos compreender o processo do Senhor em nossas vidas, o processo de transformação para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Deus, obrigado, Deus, por essa ministração, essa palavra. Pai, visita a nossa casa, a nossa família. Senhor, repreende todo o mal, Deus. Repreende todo o mal que nos cerca, que anda ao nosso derredor. Mas os anjos estão ao nosso redor nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Então, Pai, que caia por terra toda a armadilha do inimigo, tentando tragar a nossa alma, tentando nos tirar do foco, tentando tirar a nossa felicidade. Que seja a vontade do Senhor prevalecida sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo age em nosso coração, nos dando entendimento, sabedoria, para a gente conseguir nos fortalecer, conseguir passar por momentos confiando no Senhor, andando de cabeça erguida, porque o Senhor está conosco. Abençoa a vida da Bruna, abençoa a vida da Paula, que seja um dia de paz e tranquilidade na vida delas, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, esse foi o Salmo 22. E desculpa pelo horário, por conta do bebê, mas graças a Deus, ainda está de manhã, que eu gosto de ler pela manhã os salmos, é muito bom ler pela manhã, pegar esse costume já, né, das primeiras horas do dia, dedicar ao Senhor, aí muda tudo durante o dia, bem? Então que Deus abençoe vocês, gente, seja um dia de paz e tranquilidade. O Salmo 23 é forte mesmo, eu gosto muito de todos, né? Mas alguns falam mais com a gente. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, Bruna. Tchau, Paula. Que Deus abençoe. Se alguma de vocês quiser participar, a Paula já falou que quer participar 119. Bruna, se você quiser participar algum dia, você me fala que a gente marca. Pra estar lendo, você lê e a gente fala juntos, tá bom? Manda pra mim no direct aí que a gente vai lendo juntos e aprendendo juntos, tá, gente? Não é só eu que tenho que falar, não. Também tem a oportunidade para vocês de estar falando e meditando os salmos juntos. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Quem quiser participar, me manda no direct, que aí a gente combina o salmo e a gente faz juntos. Tchau, tchau, gente.